Caríssimas senhoras e senhores, boa noite para todos. Com muita alegria, estamos de volta para realizarmos mais um estudo, hoje o de número 33, da série O Apocalipse. Vamos, nesse momento, abraçando a todos os nossos amigos internautas que nos acompanham nesse instante, os nossos companheiros que estão no chat, acompanhando através da transmissão do YouTube. Nós vamos, nesse momento, iniciar os procedimentos da noite com a oração que caracteriza o início das nossas atividades. Vamos, nesse momento, fechar as nossas percepções para o mundo objetivo. Vamos mergulhar dentro de nós mesmos para dizer e sentir: Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, nesse momento, Senhor, com alegria em nossas almas, por mais um dia de estudo e de trabalho na seara da nossa reencarnação. Senhor, obrigado por tudo, pelo dom da vida, pela família que nos acolhe, pelos amigos que nos toleram, pelos professores que nos ensinam, pelos obstáculos que favorecem o nosso crescimento. Senhor, que nesse momento em que estamos procurando elevar os nossos pensamentos e sentimentos na sintonia com as faixas superiores, suplicamos o Teu amparo. Envia, Senhor, os Teus mensageiros, espíritos bondosos, para que eles possam trazer os ensinamentos necessários para o nosso crescimento, os sinais para nos alertar quanto aos perigos da jornada. Senhor, que este momento seja um instante inesquecível pela sua significação espiritual, pela comunhão, o contato com aqueles que representam o Teu sacrossanto amor. Que estas vibrações, que este instante que favorece a sensibilidade e o entendimento, também esparja bênçãos para os nossos lares, os nossos amigos semelhantes, todos aqueles que caminham ao nosso lado, aqueles que se encontram enfermos, desesperados, desiludidos, sem esperança, como também outros que desconhecem, por preferência, as Tuas leis, que irreverentemente julgam possuidores do poder e da verdade, na ambiência ilusória da vida terrena, como também te pedimos aos apóstolos do anonimato,
mães, pais, filhos, cônjuges, aqueles que dão a vida por nós e pela família, que eles sejam exemplos cada vez mais aprimorados, que eles possam ser a voz que te represente nas expressões soberanas da misericórdia. Senhor, que todos que sofrem em humanidade, nesse momento, Senhor, possam ser envolvidos pela fragrância da Tua justiça, pela beleza, pela excelsitude do Seu amor. E assim, Pai amantíssimo, abençoe para que o nosso trabalho atinja os seus objetivos. Por isso suplicamos que Jesus, o nosso Mestre e Senhor, esteja junto de cada um aqui presente, de cada coração que irá sintonizar com estes estudos, seja agora ou no grande futuro. Que a mensagem do Evangelho, nas expressões de João registradas no livro Apocalipse, possa sugerir as bênçãos da paz. Sê conosco, Senhor Jesus, e aos espíritos benfeitores de cada um de nós, das nossas famílias, da comunidade, os benfeitores do nosso Brasil e de todos os povos. Que atinjamos o fim da tarefa, rejuvenescidos, fortalecidos, aquinhoados de forças, de entendimento e de uma dose cada vez mais dinamizada de fé e de amor. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, boa noite para todos novamente. E aqueles que chegaram aqui agora na nossa ambiência, no nosso estudo. Muito obrigado pelo favorecimento da audiência, pelo interesse que todos demonstram no aprendizado em torno das Escrituras. O que efetivamente, com a sua presença, nós vamos cada vez mais fortalecendo a dinâmica do nosso estudo. Então nós vamos, sem delongas, porque temos muito serviço hoje, vamos retomar o trabalho interrompido na última semana, com a leitura do primeiro capítulo do livro Apocalipse do apóstolo João, a partir do versículo 9. E eu peço a todos vocês que nos acompanhem, seja lendo em casa ou acompanhando com a acústica da alma bem ampliada, bem perceptível. Vamos lá. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia:
a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando, na sua força, resplandece. Vocês observem que na tradução que nós expomos, está registrado, tinha na mão 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Bom, vamos lá. Na última semana, nós trabalhamos aspectos no que remonta à questão da espada. Vamos fazer um pequeno apanhado? Nós falamos da espada, vamos trazer aqui alguns pontos mais explorados. A espada simbolizando a palavra. Nós trouxemos alguns textos. Vale lembrar? Citamos textos como de Paulo a Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Efésios, capítulo 6, versículo 17. No Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está dito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Palavra de Deus, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra expressando aquela contingência, aquela circunstância que favorece para que os elementos que dimanam do alto possam entrar, penetrar e, por certo, alterar. Esse é o objetivo. A palavra divina altera. A espada de 2 gumes. Falamos, por exemplo, que pode representar para nós, no contexto do nosso estudo, a razão e o sentimento, as polaridades, o gênero, definindo para nós o movimento ativo, o movimento passivo. A palavra de Deus, representando sempre a verdade. A espada, de princípio, no seu sentido literal, mata, nós falamos. E no seu sentido essencial, ressurge lá na frente com novos caracteres. A palavra que mata na letra. É importante ressaltar também que não existe uma nova vida sem a eliminação da vida anterior.
Foi outro ponto que nós trabalhamos também. Ou seja, é um movimento extraordinário da ressurreição. Primeiro, o testemunho, morte, experiência, ressurreição. Falamos também que somos herdeiros, herdeiros de Deus, na filiação divina. Poderemos citar aqui rapidamente o apóstolo Paulo fazendo uma diferenciação entre o servo e o herdeiro. O servo é aquele que permanece na casa do Senhor transitoriamente. Podemos dizer que hoje o servo, que simboliza a nossa estrutura evolutiva, são as personalidades. Elas nos servem, elas se transformam em instrumentos para a nossa evolução, mas a personalidade é transitória. Ela vem, ela vai, o espírito fica. A personalidade é discursiva, a personalidade trabalha nas 3 dimensões, dentro do espaço temporal. Mas a personalidade cede, ela vai efetivamente um dia ser, vamos dizer assim, transformada quando o espírito agir sobrepondo os interesses personalísticos. Indivíduo, espírito, essência, filho de Deus. O filho vai herdar. Ele herda os recursos do pai. Mas ele precisa, para ser filho, portanto, deixar de ser servo. Quem comete pecado é servo do pecado, afirma João. Vamos buscar aqui na memória. No capítulo 8, no versículo 34. Isso mesmo. Comete pecado é servo do pecado. No 32, Jesus diz, mas conhecer a verdade lhes liberta. Então, a palavra é a verdade. E a palavra vai nos libertar dos equívocos, daquela condição da descoberta de uma opção infeliz. Não ouvir a consciência e conspurcar-se nas atitudes. São pontos para a gente pensar. Então, não há herança sem morte. Trabalhamos isso. É preciso que morra o elemento para que a herança se faça presente. Vamos ficar por aqui, porque senão a gente acaba repisando o terreno que já foi trabalhado anteriormente. Então, a espada é o conhecimento que nos visita. Interessante. São pontos que a gente gostaria de ressaltar aqui, só para relembrar o estudo da semana passada. Então, o sentido da morte é promovido pela penetração da espada. E aí, nós também falamos que a espada do Cristo é diferente da espada da personalidade discursiva do discípulo. Lembram de Jesus no horto? Quando foi preso, quando inicia o procedimento que iria levá-lo à morte, na abordagem dos soldados enviados por Caifás e Anás, com autorização romana, quando ele é preso, Pedro desembainha a espada e lança da espada para atingir o soldado Malcom, como ficou conhecido na história, e decepa a orelha de Malcom. Olha que interessante.
esse símbolo é muito expressivo aqui no nosso contexto. A espada que Pedro utilizou foi a espada do egoísmo, do orgulho, um movimento contrário da espada do Cristo, que jamais era empunhada contra a adversidade de fora. A espada do Cristo se transforma numa cruz que é fincada no solo. A espada do Cristo não é de metal, ela é de madeira. Isso aí é um outro símbolo. Agora, me chama a atenção os amigos espirituais, isso não estava no script, mas eu percebo que se chegou a gente deve trabalhar. Que no instante em que Pedro usa a espada, a personalidade, ele estava ao lado do Cristo, eles estavam orando. Ele estava numa sintonia. Ele estava buscando a afinidade cada vez mais dinamizada com Jesus, certo? Mas ele não entendeu. A essência dele percebia a grandeza do Cristo. Mas na hora de fazer, ele trabalhava com os elementos que ele trazia. Os elementos que ele trazia. Nós trabalhamos com os recursos que nós já detemos. Então, estudar o Evangelho é procurar o envolvimento, recursos que estão no futuro, refletido pela mente soberana do Cristo. Mas quando a gente capta, e isso penetra na nossa intimidade como uma verdade filosófica, ela vai rasgar quando nós pegarmos esse conteúdo filosófico e aplicá-lo, contribuir para que a espada adentre mesmo. Então, quando Pedro tira a espada para tentar proteger Jesus, ele está usando os elementos do passado, que estão em contraposição com a chegada dos elementos do futuro. Eu não sei se está dando lá. Então, ele atinge a orelha. Por que não atingiu o braço, os olhos? E sim a orelha. A orelha representando a sensibilidade do ouvir, não é? O sentido de estarmos ouvindo as expressões da vida. Olha que interessante. Então significa que nós podemos utilizar dessa espada para agredir o ouvido, a percepção, o entendimento do semelhante. Pegaram lá? Como nós podemos utilizar da espada para encravá-la como verdade na nossa realidade. E nós falamos que a espada de Jesus não é de metal, mas de madeira. É uma espada que se é de madeira, porque a espada de Jesus é a cruz, é a cruz. É a cruz. Então é vegetal. O vegetal representando o plano das sensações. Ela é encravada aonde? Na terra. O vegetal tem que produzir, ele tem que evoluir na terra. Olha que interessante. Então, o nosso sistema operacional de evolução tem que ser na base. O mineral representando a base da nossa estrutura mental. O vegetal, a nossa sensação que precisa de ser sublimada pelo gerenciamento da mente crística, que verte do alto das estrelas, é luz. Não sei se a gente está conseguindo passar a ideia, porque ela é pungente, ela é desafiadora. O espírito não se desenvolve nas linhas do mineral, do vegetal e do animal. Então, o animal ele é soberano às faixas inferiores. O homem é soberano ao animal.
o homem razão. O homem intuição, ele é soberano ao homem racional, ao homem pragmático. Então existe um escalonamento. E em cada faixa desse escalonamento, dessa desenvoltura espiritual, nós vamos utilizando e seremos inspirados por espadas. A espada da retaguarda que fere, que mata, e a espada luz, que nós vamos compreendendo como um mecanismo a ser empreendido, vivenciado dentro da nossa própria realidade. Agora, isso acontece pela misericórdia da providência divina que envia os mensageiros que representam o Cristo. Oba! Viram como é complexo falar da espada? Até agora eu só estou tentando fazer um link com a última semana, porque eu tinha prometido trazer para vocês aqui uma reflexão sobre essa espada, sobre a palavra. Nós estamos desde a semana passada com esse enfoque. Mas eu gostaria, como o nosso trabalho na interpretação do Apocalipse é um trabalho doutrinário espírita, eu busquei, tá? Fiz uma pesquisa em obras doutrinárias, obras da codificação e obras psicografadas por Chico, ditado por Emmanuel, para fundamentar, inclusive um texto que eu fiz, uma montagem, que eu vou dar o título para ele de A Palavra. A Palavra. Como aqui nós não estamos fazendo palestra, aqui é um grupo de estudo, embora a gente acaba ficando um pouco no monólogo, até em face que vocês precisam de enviar mais perguntas e participações, mas eu separei um texto, eu fiz uma montagem que ela está, quem quiser anotar, eu vou falar bem devagar, mas embora depois vocês podem pegar o vídeo e assistir com calma. Eu vou citar as fontes dessa montagem que eu vou apresentar agora. Primeiro, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 7. No livro Mãos Unidas, Emmanuel tem um texto belíssimo que está no capítulo 6. Emmanuel, no livro Segue-me, tem uma página belíssima que é a de número 143. Ceifa de Luz, Emmanuel, capítulo 8. Fonte Viva, capítulo 43. Vinha de Luz, capítulo 97. E temos também um texto que está no livro Pão Nosso. Eu não vou citar porque eu estou na dúvida, que eu fiz essa anotação e eu mesmo não estou entendendo a minha letra. Aí o que vai acontecer? Nós vamos agora ler para vocês um texto que também eu busquei no livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 2, uma exposição da Irmã Clara para a equipe de André Luiz. Entre a Terra e o Céu, obra também psicografada por Chico Xavier. O texto é intitulado A Palavra. Me perdoem, eu vou fazer a leitura. Aí, inspiradamente, eu busquei um versículo de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 3. Fica o convite para vocês estudarem as cartas de Paulo conosco todas as terças-feiras. Orando também, juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra.
orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Paulo. Vamos lá. A palavra, qualquer que seja ela, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente é o incessante gerador de força. Através dos fios positivos e negativos, do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os campos de atividade, a voz tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior. De vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. No caso da cólera, não passa de perigoso curto-circuito de forças mentais, por defeito da instalação do mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor dos passos do emissor. Nestas ocasiões, prestemos atenção, se o encolerizado não encontrar alguém com um material isolante da oração ou da paciência, o súbito desequilíbrio das próprias energias estabelece os mais altos prejuízos à própria vida. Por quê? Os pensamentos desvairados, em se interiorizando, provocam a temporária cegueira da mente, arrojando-a em sensações de remoto pretérito, nas quais, como que descendo quase que sem perceber, a infelizes experiências da animalidade inferior. A cólera não pode e nem deve comparecer no estudo relativo à voz, pois a criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. E os espíritos plasmaram o momento em que Pedro usou da cólera, da irritação, da intolerância. Ele ficou descontrolado, e a espada que ele usou para atingir Malco é exatamente
a expressão simbólica do que a irmã Clara está falando para nós. Continuando, dever-se-á diferenciar a cólera da indignação. Então vamos lá. Nós temos que separar o que é cólera e o que é indignação. Vamos estudar? Olha o que a espada, a palavra da verdade, vem dizer para nós. Contrariar-se alguém a propósito de bagatelas e a todos os instantes do dia será baratear os dons da vida, desperdiçando-os de modo inconsequente, sem um mínimo proveito para si mesmo ou para os outros. Imaginemos a indignação por subida de tensão na usina dos recursos orgânicos, criando efeitos especiais à eficiência das atividades. Nos casos de exceção, em que semelhante diferença de potencial ocorre na vida íntima, não deve esquecer o controle da inflexão vocal. Assim como a administração da energia elétrica reclama atenção para a voltagem. A necessidade indica previdência para a indignação, principalmente quando seja imperioso vertê-la através da palavra. Carregando a voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem é endereçada a carga dos sentimentos. É indispensável modular a expressão da frase, como se gradua a emissão elétrica. A vida pode ser comparada a grande curso educativo, em cujas classes inumeráveis o dar e o dar-se-vos-á é lei inderrogável. O dar e o dar-se-vos-á é lei inderrogável. A serenidade em todas as circunstâncias. A serenidade, vírgula, em todas as circunstâncias, vírgula, será sempre a melhor conselheira. Mas, em alguns aspectos da luta, a indignação é necessária para marcar a repulsa contra os atos deliberados de rebelião ante as leis do Senhor. Então, a indignação é justa. É justa por marcar repulsa contra atos deliberados de rebelião contra as leis do Senhor. Então, a indignação é justa. Ela faz parte do cardápio do nosso desenvolvimento. Então, quando sentir a indignação, avalie o motivo. Se a indignação é superior. Essa elevada tensão de espírito, porém, nunca, não é de vez em quando, nunca deve arrojar-se à violência
E jamais, não é de vez em quando, se era nunca, agora é jamais, deve perder a dignidade de que o ser é investido. Dignidade. Dignidade. Dignidade é tudo. Recebendo da divina confiança a graça do conhecimento superior. Basta, dentro dela, a abstenção dos atos que intimamente a consciência reprova. Abstente do que a consciência reprova. Porque a atitude é uma corrente de indução magnética em torno do indivíduo. Quem simpatiza com este geralmente faz aquilo que o vê fazer. My God. Agora nós vamos ter que parar. Olha aonde que a gente está chegando aqui. Está dizendo o seguinte: em torno do indivíduo, quem simpatiza com ele faz aquilo que o vê fazer. Então, se tem simpatia, o indivíduo posiciona o espelho. A mente é o espelho da alma. A mente é o espelho. Você vai posicionar o espelho naquele ponto do seu interesse. E aqui está dizendo que aqueles que simpatizam conosco vão posicionar o espelho nas nossas expressões. Como nós posicionamos a nossa mente na direção dos nossos afins. O exemplo, em razão disso, é um fulcro de atração. O exemplo, em função disso, é um fulcro de atração. O espírito precisa de muita cautela com a palavra, nos momentos de tensão alta do seu mundo emotivo, a fim de que a voz não se desmande em gritos selvagens ou em considerações cruéis, que não passam de choques mortíferos, que inflige aos outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta que prejudica a própria tarefa, o próprio desenvolvimento. As circunstâncias da vida desfavorece. Está terminando. Na órbita da causalidade, os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações quando reclamam reajuste. Então, os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provas. Prestemos atenção. Inclusive nas inibições, nas disfunções, nas alterações orgânicas, espirituais, emocionais, que tem tudo a ver com esta maneira de guiar, de conduzir as emoções, os sentimentos, as ideias, nas raias da palavra, da vocalização. Por intermédio da voz,
praticados vários delitos de tirania mental. E através dela, ao agente cabe reparar os débitos contraídos. As enfermidades dessa ordem, gaguez e diplofonia, compelem ao trabalho de recuperação no silêncio, de vez que, sofrendo a alheia observação, aprende-se pouco a pouco a governar os próprios impulsos, afeiçoando-os ao bem. Conclui agora Emmanuel, já no livro Pensamento e Vida. Achei. Pensamento e Vida. E Palavras de Vida Eterna. Capítulo 22, 52, 62, 87, 96 e 118. Mas no Pensamento e Vida, eu citei aqui Palavras de Vida Eterna. Agora, no Pensamento e Vida, Emmanuel diz assim: a palavra vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Falando, o professor alça a mente dos aprendizes às culminâncias da educação. E, falando, o malfeitor arroja os companheiros para o fojo do crime. Sócrates falou, e a visão filosófica foi alterada. Jesus falou, e o evangelho surgiu. O verbo é plasma da inteligência, fio de inspiração, óleo do trabalho e base da escritura. A Bíblia, para nós, é o verbo plasmado pela inteligência de Deus, que se transforma no fio da nossa inspiração, o lubrificante das nossas ações. E a base, conclui agora o benfeitor aqui presente, e a base da escritura individual. Todos somos medianeiros daqueles que admiramos e daqueles que ouvimos. Aprendamos, assim, a calar toda frase que malsine ou destrua. Por quê? Conforme a lei do bem promulgada por Deus, toda palavra que obscureça ou enodoe é moeda falsa no tesouro do coração. Emmanuel. Quer que repete a última frase? Aprendamos assim a calar toda frase que malsine ou destrua, porque conforme a lei do bem promulgada por Deus, toda palavra que obscureça ou enodoe é moeda falsa no tesouro do coração. A palavra, a espada da verdade. Por isso, se vocês me permitem, para ser didático, vou voltar ao início do texto. Quando nós escrevemos, adaptamos esse material, na época, tem muitos anos que eu tenho esse texto guardado, não foi feito hoje, ele fica sempre guardadinho no meu livro Instruções Psicofônicas. Instruções Psicofônicas. Livro organizado pelo Arnaldo Rocha, das reuniões mediúnicas em Pedro Leopoldo, no grupo Meimei, com o médium Chico Xavier. Fica esse textinho guardadinho ali.
quando nós preparamos o material, me chegou como resposta às pesquisas uma inspiração. Porque inspiração chega quando você bate para que você obtenha resposta. Se você buscar operar nas complicações, as inspirações vêm da mesma maneira. Mas aqui, inspiração divina. Paulo de Tarso, orando também, juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. E eu poderia aqui agora ajustar dizendo, para que Deus nos abra a porta da palavra. A palavra que nos visita, nos induzindo, mas também Ele abra as portas da nossa verbalização, da nossa vocalização, sempre ajustando as tensões, lembrando que a indignação faz parte, que a desenvoltura espiritual tem a ver com o dizer sim, sim e não, não. Porque o próprio Paulo afirma, o que exceder a isso é de procedência maligna. Que o vosso dizer sejais sim, sim e não, não. E assim, queridos amigos, para a gente não verticalizar demais, porque o tempo está caminhando uma velocidade incrível, vocês me permitem, mas eu gostaria de contar ainda com as participações de vocês. Nesse momento eu agradeço a Helena, que está dizendo assim, o meu coração ficou a 1000, porque foi ficando claro. E, minha filha, o meu ficou a 10.000, porque as coisas vão clareando, e quanto mais clareia, mais responsabilidade nos visita, não é isso? Então a espada virou a palavra, chave. Isso aí, é isso aí, Helena. Então, um grande abraço para a Helena, para a Anitta, para a Cleusa, que está aí, a Marilac, deixa eu ver quem mais, a Jussara, o Wellington, Luiz Paulo. Boa noite, Luiz. Você está endereçando um abraço aí. A Anitta já falamos. Enfim, todos que estão conosco aí no chat, muito obrigado pelas participações. Podem encaminhar aí, que agora a gente vai soltar para a gente poder conversar mais. Mas, enquanto vocês não enviam as suas considerações, vamos voltar para o texto. Só para a gente lembrar. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como sol. O seu rosto brilhava como sol. O seu rosto brilhava como sol. Vamos voltar. Vamos voltar porque para a gente não dar margem para as intercorrências de natureza externa. Então vamos lá. O seu rosto brilhava como sol. É necessário a gente lembrar, João Evangelista, tendo a visão do Filho do Homem. Os seus pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. Então ele viu os pés. Depois ele fala, não é, da voz. Que nós já falamos aqui, da voz com autoridade. Porque é uma voz como de muitas águas. Lembram das águas, muitas experiências, reencarnações, alguns aspectos que nós já trabalhamos. Mão direita, por que não na mão esquerda? Olha que interessante, 7 estrelas. Lembra que nós falamos da marca do Cristo nas mãos?
Número 7. O 7 representando a completude evolutiva. Os ciclos, a semana de 7 dias e por aí vai. Então são 7 estrelas. São 7 são 7 entidades, são 7 agrupamentos, são 7 comunidades. São 7 etapas a serem conquistadas. O Cristo é a representação máxima do projeto evolucional. E da boca do Filho do Homem saía uma afiada espada. Na minha tradução, eu prefiro. Saía uma espada afiada. E bem afiada, ela não estava cega, ela era certeira. 2 gumes, já falamos. Agora, o seu rosto brilhava como o sol, na sua força. O que a gente poderia trazer aqui sobre a questão do rosto? O rosto brilhando como um sol. O que vocês acham? Brilhava como o sol na sua força. Jesus, vou trazer um texto do Emmanuel, ou melhor, do Honório, quando ele fala para nós da condição de Jesus ser, só um instante, Jesus sim, Jesus a representação da revelação por excelência. Então brilha como um sol, e é um sol a pino, que não dá sombra. O sol a pino, sol meio-dia, não, ele está soberanamente dominante. Não é? E é um sol que brilhava com sua força, não era um sol lusco-fusco. O céu não era um céu de brigadeiro. Não havia nuvens. Lembram que a gente fez um estudo sobre as nuvens aqui anteriormente? Como aquele processo de adequação na aprendizagem. Né? As nuvens têm os movimentos de adequação, a misericórdia oferecendo, por exemplo, nuvens como intermediários para filtrar. Aqui, o rosto brilhava como um sol. Então, vale lembrar aqui o seguinte. Lembram do instante em que Jesus se apresentou para Saulo na entrada de Damasco? A gente está fazendo um estudo aqui fizemos o estudo anteriormente do livro e agora estamos estudando as cartas de Paulo. Então nós vamos encontrar muitos debates sobre o assunto. Mas Emmanuel deixa claro que Jesus apresentou-se para Paulo ao meio-dia, sol a pino. Por que foi nesse momento? Olha que interessante. A questão 628 do Livro dos Espíritos tem uma colocação. Porque a verdade nunca não foi posta sempre ao alcance de toda a gente. Os Espíritos responderam: cada coisa vem ao seu tempo. A verdade é como uma luz. Nós estamos trabalhando a verdade aqui. Então, João, na sua plenitude mediúnica, na sua condição evolucional, vamos pensar nisso. João já faceava essa luz. Ele já estava numa condição de ver a pungência dela. Nós estamos aqui recebendo parcelas de luz, porque senão nós vamos ficar enceguecidos. Uma luz demais vai complicar a nossa evolução. Por isso é que os espíritos vão enviando os mensageiros. O Apocalipse, por exemplo, que é uma obra, o seu título define que é um livro de revelação. Nós poderemos, sem nenhuma vaidade,
sem nenhuma pretensão, mas afirmar que sem espiritismo não dá para interpretar o Apocalipse. E observemos que nós espíritas estamos ainda com muitas dificuldades, inclusive só para aceitar. O movimento espírita tem dificuldade para aceitar o Evangelho. Nós temos muitas discussões sobre o assunto. E eu estou falando do Evangelho detalhado, de um Evangelho que verticaliza. Porque adotar o Evangelho segundo o Espiritismo pode ser que uma grande maioria já adota. Mas existem parcelas que têm no Evangelho segundo o Espiritismo apenas um livro. São kardecianos, mas mais um livro de Kardec. Mas a doutrina espírita não tem a pujança no Evangelho, então são discussões. Agora, vamos trazer de novo para onde que a gente se encontra. Eu já escutei companheiros falando assim, Carlos Alberto, você está gastando tempo estudar Apocalipse, o pessoal não conhece nem doutrina espírita direito, você não acha que você tá desviando o seu foco, não? Eu falei assim, não. Primeiro que eu faço o estudo a partir de uma solicitação, de uma demanda que chegou para mim de companheiros, de amigos do mundo espiritual. Houve uma adesão. Nós temos corações aqui que dividem conosco o estudo. Eu tive o privilégio de ter estudado por muitos anos com um professor de evangelho, de espiritismo, que foi o Honório Abreu. Eu tenho material registrado que nós estudamos. Então, por que não estudar o Apocalipse? Então, cada um traz o seu contributo. Eu estou aqui estudando Apocalipse, estou estudando a Cartas de Paulo, mas vocês sabem, quem nos acompanha, que nós não abrimos mão de estudar o Livro dos Espíritos, e eu faço esse estudo há 21 anos, todas as sextas-feiras, há 21 anos, ok? Eu já estou no livro pela segunda vez. Muito devagarzinho, e eu fico torcendo para conseguir, nessa encarnação, ir até o fim. Nas sextas-feiras. Pegaram aí? Nós estudamos, temos estudos sobre princípios básicos. A gente faz palestras sobre mediunidade. Aliás, um dos fenômenos, uma das matérias que mais balançam o coração desse pobre coitado aqui é mediunidade. Sou médium, sou dirigente mediúnico. A minha vida toda foi em cima de atividade mediúnica. Atendimento espiritual na casa espírita é um assunto que eu tenho a oportunidade de discutir ele no movimento espírita há muitos anos. Cheguei na condição até de coordenar um trabalho inicial na União Espírita Mineira, a federativa, o setor de atendimento espiritual. Quando a FEB começou a abraçar o projeto, a gente já trabalhava com ele aqui. Da recepção na casa espírita, atendimento fraterno, diálogo, as reuniões de irradiação, o passe magnético, as visitas nos lares, nos presídios, matéria que nós somos, assim, aqui em Minas a gente costuma brincar dizendo, né? A gente ama de paixão essa matéria. Mas estamos aqui, abrindo procedimentos para incentivar os companheiros a adotarem essas metodologias de aprofundamento. Ah, que bom! Agora nós temos uma participação de um encarnado. Estou brincando, viu, Wellington? É porque tem muita participação dos espíritos, os encarnados ficam todos quietinhos, mas o Wellington está mandando assim. Carlos, dentro de várias interpretações, a luz poderá ser também conhecimento aprofundado? A sua pergunta é extraordinária. Então, se você me permite, eu vou abrir o Evangelho de João, primeiro capítulo. Poderia citá-lo de memória, mas eu vou fazer questão de abrir, até para criar uma dinâmica também, de incentivá-los a estarem manuseando o material da Bíblia, né? Do Novo Testamento também, porque aqui é Bíblia, a gente manuseia os textos de todos, Antigo e Novo. Então vamos lá. No princípio, primeiro versículo, era o Verbo,
E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Olha que interessante. Eu ia ler só até aqui, mas eu não resisto. Eu não vou resistir. Eu vou falar de João Batista. Prestem atenção. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como dizia, agora me lembrei, vou fazer uma brincadeira, vocês me conhecem, sabem que a gente gosta de brincar também. Eu não vou interpretar esse texto, porque aqui vai 7 semanas e meio de muita alegria. Eu ia fazer uma brincadeira. Me lembrei aqui de um personagem da televisão brasileira, muito famoso, que encantou a muitos corações, quando dizia assim, Cacilda, meu Deus, puxa vida. Viu como é que o texto encaixa? Luz, aliás, verbo, o verbo se fez carne. E depois se faz luz. Eu disse que eu não resisti, porque o verbo se fez carne é Jesus. Tá, historicamente, o verbo se fez carne. Jesus encarnou. Ok, não vou discutir com os exegetas, nem com os teólogos. Porque eles estão certos. Eu estou aprendendo com eles. Quem sou eu? Mas é muito interessante porque o final do texto coloca a condição dele ser unigênito. Então são discussões, são expressões que vão sendo trabalhadas aqui de uma forma que vocês, quem acompanha, gradativamente vai se familiarizando com os textos. E aí, cada um de nós vai tirando as suas próprias interpretações, as suas próprias conclusões, porque as interpretações não podem serem particulares. Estudar a Bíblia não pode ser de particular interpretação. Deu aí? Então a gente percorre uma senda, joga a semente para cima e elas vão caindo. Então, nós estamos estudando a palavra. A espada. A espada se fez carne. A espada penetra na carne, é um ângulo. Deu aí? A palavra se materializa. Jesus, que encarnou, porque Jesus não reencarnou na Terra. Ele veio aqui uma vez só, em corpo de carne. Ok? Tá certo.
Mas espiritualmente nós temos que trabalhar com mais profundidade. Não é Jesus que encarnou. É a luz extraordinária que ele expressa, que ele reflete. Porque ele reflete a luz. Qual luz? Ele reflete a luz que dimana de onde? Que dimana de Deus. Observe que o espelho vai passando. No caso de Jesus, ele estará sempre refletindo a luz soberana do Senhor pela sua mente, pela sua estrutura. Ele não muda a posição do espelho igual nós mudamos. Por isso é que nós refletimos luz e refletimos trevas, se eu posso assim dizer. No caso do Cristo, não, a reflexão é genuína. Genuína. Por isso é que ele diz assim, eu e o Pai somos um. Vou ficar olhando para o espelho aqui, senão eu perco o raciocínio. Eu e o Pai somos um. Então, porque ele reflete o tempo todo, a luz dele se faz entre nós e a gente não compreende. É o que o texto está dizendo. E a luz esteve entre os homens e os homens não compreenderam. Por quê que os homens não compreenderam? Porque o nosso espelho está focado muito mais para baixo, muito mais para a treva do que para a luz. Nós oscilamos. Ele não. Ele está na exuberância da luz. Deu? Então, quando o espírito está muito mais voltado para os seus interesses, ele fecha o circuito da interação com o divino. Aí você não compreende. A luz está te visitando, está dizendo assim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Só que você não pode ficar o tempo todo só escutando que tem que ir lá. Você vai lá, mas você tem que vir cá. Quando você vai operar, é como se você desconecta da luz que dimana do alto para fazer-se um espírito aprendiz operoso. Aí, como você vai operar com os elementos que você possui, aí você vai viver conflitos, você vai ter que lidar com limites. Porque o objetivo é fazer com que o sol brilhe com toda a pujança. O que ainda a gente não consegue. Aí a Helena Padilha está dizendo, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e alegre com a gravidade. Essa foi funda, hein, Helena? É isso aí, querida. Por isso que a verdade não pode ser posta na mesa para todos ao mesmo tempo. Vocês querem ver uma situação? Um autor escreve um livro. Não é? Escreve um livro. Peguei um pequenininho aqui, Agenda Cristã. Gosto muito desse livrinho. Leia as suas lições. Aproveite o ensejo. Olha que barato. Não é o companheiro dócil que exige a sua compreensão fraternal mais imediata. É aquele que ainda luta por domar a ferocidade da ira dentro do próprio peito. Então, quem é dócil, né, não está te exigindo compreensão imediata. Agora, aquele que está lutando para domar a ferocidade, a ira, é que precisa, é que está te pedindo a sua compreensão. Olha que interessante. Então, quando a gente sai para compreender, porque é ele que está, o que está em dificuldade, é que está precisando, quando você sai de você mesmo para entender a dificuldade do outro, você está em busca do Cristo. Ali você vai interagir com o Cristo.
Mas, Carlos Alberto, mas eu acho que eu interajo com Cristo é na hora que eu estou fazendo a leitura. Não. A leitura é um preparo para você intercambiar com ele na prática. É óbvio que existe o ir e o vir. A leitura faz parte. Eu estou fazendo a leitura aqui com vocês, eu estou elevando meu padrão. Eu estou entrando num circuito de interação com os espíritos que escreveram um livro. Então, isso é extraordinário. Eu sinto paz, eu sinto bem. Mas na hora que eu fecho o livro, a vida vai dizer, agora, Carlos Alberto, vai pôr em prática. Aí quando você vai pôr em prática, é que você vai compreender que o Cristo esteve aqui te iluminando, mas agora ele não está mais. Nossa, mas que assunto complicado, está dando um nó na minha cabeça. Não, calma. A ideia é dar um nó mesmo. A ideia é complicar. E tem muita gente querendo esmiuçar demais e explicar tudo explicadinho. Não dá. A gente tem que trabalhar o Evangelho, como o Honório nos ensinou. Você tem que trabalhar com o Evangelho de uma forma globalizada, para que cada um pegue de acordo com o que pode. A Marilac, muito inspirada, está colocando assim, Carlos, em Mateus 13, Jesus diz... E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Por isso a dificuldade de entender o Evangelho? Amiga, vamos pensar. Isso é um problema, tá? Marilac, vou te dar uma dica de quem está procurando entender como que funciona. Então eu vou te dar uma dica que a gente já tem isso muito tranquilo. Um dos grandes problemas que a gente tem no movimento espírita, inclusive, nos meios acadêmicos, não é só no movimento espírita, é pegar um texto, pegar um trecho e encaixar onde que a gente quer. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Porque eu vejo palestras que os indivíduos pegam texto, como eu conheço alguns dos textos, ele quer buscar em autores respaldo para o que ele está falando, só que o autor está falando, ele tem um trecho que ele está falando de um outro assunto. Então vamos tomar cuidado. Então nessa passagem aqui, Jesus está dizendo sobre aqueles que estão... Ele busca em Isaías, porque Isaías estava inspirado pelo Espírito de verdade, sob a tutela dele, né, Jesus, que ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Porque a dinâmica, esse texto aqui, ele está falando para aqueles que estão num circuito fechado, num movimento de busca às suas necessidades ainda da retaguarda. Então ouve e não ouvem. Veem e não veem. A luz esteve entre nós e os homens não compreenderam. Os primeiros movimentos do Evangelho de Mateus, você vai encontrar essas expressões que são extremamente interessantes. Aqueles que estavam sentados na região da sombra e da morte, a luz se fez e irradiou. Mas no movimento seguinte você vai perceber que existem aqueles que estão na região da morte e aqueles que estão à sombra da morte. Então são contextos diferentes, são posições diferentes. E quando o Evangelho fala aqueles, a gente leva para o âmbito pessoal, individual. Mas nós poderemos trabalhar o Evangelho no contexto das nossas variações, das nossas posições que são muito dinâmicas, os nossos arquétipos, a nossa estrutura mental, ela é tão rica. Então tem momentos, você tem valores na sua intimidade que já são conquistas espiritualizadas. Como você tem dentro da sua intimidade aqueles movimentos do seu psiquismo que são primitivos. Outros que estão como religiosos tradicionais. Outros que estão como
os mercadores do templo. Outras posições nossas que ocupamos, que assumimos, de religiosos intolerantes. Não sei se deu lá. Então, nós temos uma tendência a trabalhar a unicidade, mas é importante verificar que essa globalização, essa ideia macro da verdade, ela se gradua em expressões que são nos oferecidas pela misericórdia. Então, esse assunto aqui, do capítulo 1 do Apocalipse, nós estamos no versículo 16, 33 estudos para a gente ter conseguido chegar no versículo 16 do primeiro capítulo. Se eu fosse falar para vocês que a cada reunião a gente ia fazer um versículo, eu estava usando uma espada contra o meu bom senso, contra a lógica de qualquer conteúdo de estudo doutrinário evangélico. Porque eu não posso, eu globalizo o ensinamento, mas tem momento que eu vou ter que particularizar. Eu tenho que individualizar, inclusive até por respeito a quem está aqui. Agora, o grande momento, o grande instante é a gente entender o seguinte, que nós vamos voltar nesse versículo 16 muitas vezes, e cada vez que eu voltar aqui, eu vou ver esse painel de uma maneira diferente. Porque em cada instante eu posiciono o espelho da minha mente, tá? Eu posiciono o espelho da minha mente. Olha aqui, agora eu acertei, ó. Finalmente eu acertei o espelho na luz. Olha para vocês verem como que o projeto se torna assim desafiador, até para mim conseguir posicionar aqui, ó, porque não tem nada, aqui é tudo improviso, viu, gente? A sala de aula é improviso. Olha para vocês verem como que fica complicado, até para a gente enxergar, muda a dimensão do processo, fica tudo complicado. Então aí é o seguinte, eu não dou conta, eu tenho que dormir, eu tenho que acordar, eu tenho que fechar o livro, eu tenho que abrir. Então aí a gente vai modificando o posicionamento. Então, a face do espelho é o nosso sentimento, ensina Emmanuel. A nossa razão, a nossa vontade, é o impacto determinante que modela, que posiciona esse espelho para refletir de acordo com o nosso interesse daquele instante. Não sei se deu lá. Agora, vocês prestaram atenção que eu disse assim, quando eu li o texto, que eu não ia resistir, que eu ia falar de João? O texto fala de João Batista. Qual é o papel de João Batista? É testificar, é testemunhar da luz. Ele ia falar da luz. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele veio testificar da luz. Alguns chegam a considerar que esse João aqui é o próprio João Evangelista. Mas para nós é João Batista, que é o intermediário. Dos nascidos de mulher, João é maior. Eu não vou entrar na teologia, não, porque isso dá pano para manga. E, aliás, discussão geralmente vira esgrima estéril. Mas vamos pensar com muito carinho. Vamos pensar com muito carinho. João, dos nascidos de mulher, é o maior. Qual que é o papel de João? Dizer assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Preste atenção, que chegou o momento da mudança. Olha, tem a presença de Jesus, o Messias. Aí ele vai contando. João Batista é a nuvem. João Batista é a voz que clama no deserto. É ele que está falando do sol, da pujança desse sol. Dessas expressões que o rosto do Cristo oferece para todos nós. Puxa vida, hein? Jesus é esse o sol. O rosto seria, uma pergunta que nos chegou, esse rosto seria exatamente a expressão crística da mensagem do Cristo? O rosto é o plano, é a linha avançada da experiência dele.
o rosto dele. É a expressão básica, é a face da mensagem dele com a plenitude total. É luz na sua genuinidade. É a luz com toda a grandeza, afirmou Honório. Essa luz não é no sentido apenas de clarear. É a questão também se o sol, segundo a espiritualidade, é a representação máxima do Criador entre os homens. O sol, para os homens, é a fonte irradiadora da própria vida no campo biológico. Jesus é esse sol espiritual. Não irradia apenas ponto de claridade, mas também ponto de fertilização. Energias mantenedoras de todos os processos, de todo o sistema do nosso crescimento, de nossa busca de redenção. Esse sol foi com tanta clareza definido pelo João Evangelista ao observá-lo. É um sol na sua potencialidade máxima. Queridos amigos, temos muito ainda que falar, mas eu os convido para que na próxima semana a gente possa junto começar a trabalhar o versículo 17. E eu, quando ouvi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. E nós vamos trabalhar assim na próxima semana. Puxa vida, eu tinha separado um texto do livro Mãos Unidas, o Verbo e a Vida. Se vocês me concederem mais 5 minutos, eu vou encerrar a minha participação hoje com Emmanuel novamente, como uma mensagem reflexiva para a nossa vida. Porque Jesus é o sol da nossa vida. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. O Verbo e Vida. Afirma Emmanuel para as nossas considerações finais da noite. Em matéria de auxílio aos semelhantes, urge não esquecer a função poderosa do verbo. As palavras beneficentes são os alicerces fundamentais da beneficência. Sempre que estejamos acordados para a edificação do reino do amor. Quando a secura nos assalte o ambiente, através dos companheiros que se mostrem desgastados em provas constantes, as expressões de reconforto podem ser bálsamo espiritual com que se lubrifiquem as engrenagens do cotidiano. Sendo que, ante contendas e discussões que suscitem afastamento e incompatibilidade, funcionam por agentes de paz, estabelecendo segurança e entendimento. Se há incompreensão, desequilíbrio, trabalho em andamento, é porta aberta para harmonia e reajuste. Juntos dos que caíram à margem da estrada, constituem apetrecho de socorro, reerguendo-os para a vida. Ao lado dos irmãos em erro evidente, servem como fatores de ponderação e reequilíbrio, sem qualquer recurso à violência. Diante das circunstâncias graves, recordam bisturis conduzidos por mãos hábeis, na supressão de problemas que nos agravariam as lutas da existência. Perante os incêndios da cólera ou do azedume, da condenação ou da discórdia,
são fontes extintoras de perturbação, carreando tranquilidade e bênção. Exatamente com as palavras é que se estruturam as leis, em que se educam e se orientam as criaturas da terra. Tanto quanto na terra, se inscrevem as revelações dos céus para o burilamento e elevação dos homens. Verifica, meu bondoso amigo. Verifique, minha querida irmã. Desse modo, o que fazes com as próprias palavras? Por elas e com elas. É que operas em ti e por ti mesmo, em teu favor ou em teu prejuízo, a paz ou a discórdia, o bem ou o mal, a treva ou a luz. Verbo e vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a luz do mundo. Que possamos sensibilizados, alimentados, orientados, remediados, acalentados por esta luz do Cristo, possamos fazer com que ela resplandeça em nós e que, de nossa parte, assumamos, aceitemos a condição de filhos da luz, daquele que é a luz do universo, que promove a harmonia, expressa o amor, que atinge aos nossos ouvidos como os hinos da perfeição, na harmonia celestial. E que um dia garantirá a nossa chegada no porto firme da paz. Que a paz se estabeleça, se faça, em definitivo, nos domínios de cada coração. Muito obrigado a todos. Que possamos, queridos amigos, nesse momento, agradecer à espiritualidade por tudo que eles nos ofereceram nessa noite de estudo. O carinho que envolveram a todos dos nossos lares, familiares distantes, espíritos queridos que nesse momento podem estar vibrando pelo nosso sucesso, como saudosos nos encontramos expectantes das suas conquistas. Mas que também essa paz, essas vibrações do bem possam atingir a todos que carentes se encontram da expressão genuína do amor de Deus. Nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Tenham todos uma boa noite. Até a próxima oportunidade, se for da vontade do Senhor dos nossos destinos. Muito obrigado, boa noite, valeu, um beijo, um abraço fraterno dos amigos das Minas Gerais.